Em abril de 2005, tive a grande honra e satisfação de ser convidada pela Federação Espírita Brasileira para participar das comemorações que se realizariam lá na sede, no Rio de Janeiro, ainda em comemoração ao bicentenário de Allan Kardec, do nascimento de Allan Kardec. Eu fiquei muito contente de participar, porque ainda não tinha tido oportunidade no movimento espírita brasileiro de fazer alguma participação em especial. E pude levar o tema O Livro Espírita Desperta Almas, porque realmente nós vamos notar na obra da codificação a presença marcante do livro. Os espíritas, através do livro, encontram o conhecimento, a orientação, o consolo, a esperança. A presença do livro espírita na alma do brasileiro, como consegue abrir horizontes, como consegue sustentar o brasileiro na luta do dia a dia. O livro espírita realmente desperta almas, porque ele informa, esclarece, como que argumenta conosco, fala conosco, dialoga, e com que clareza, e com que beleza e sublimidade coloca para nós a mensagem do Evangelho. Tive felicidade em falar sobre isto aos companheiros que lá estavam, numerosos, que estavam prestigiando o movimento da Federação Espírita Brasileira. Tive muita satisfação em participar desse movimento e guardo essa oportunidade como uma das mais felizes e carinhosas de minha existência. Eu sempre tive muito respeito pelo trabalho da Federação Espírita Brasileira. Sempre considerei bastante. E quando nós vemos a sua obra editorial espalhada pelo país todo, alimentando tantas almas, naturalmente que nós ficamos sempre respeitosos. É uma obra admirável e eu dela me alimentei também. Os livros da Federação Espírita Brasileira me ajudaram a embasar esse conhecimento que hoje podemos oferecer partilhando com os companheiros. Realmente, esse trabalho da FEB é meritório, merece todo o respeito, e eu acredito que todo brasileiro entende assim e pensa com carinho na FEB, a Federação Espírita Brasileira. A reunião da tarde de hoje, o nosso companheiro e irmão, presidente da Federação Espírita Brasileira, Nestor João Mazzotti. Em seguida, chamaremos a nossa irmã Terezinha de Oliveira, que será na tarde de hoje aquela que fará a exposição do Evangelho do Cristo, da doutrina de Jesus, para que possamos ouvi-la. Vamos então preparar o nosso ambiente com uma mensagem com o título Contribuir, do livro Pão Nosso, ditado pelo Espírito Emmanuel ao nosso companheiro e médium Francisco Cândido Xavier. Contribuir. Cada um contribua segundo propôs em seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Palavras de Paulo numa epístola aos Coríntios, que Emmanuel comenta. Quando se divulgou a afirmativa de Paulo de que Deus ama o que dá com alegria, muita gente apenas lembrou a esmola material. O louvor, todavia, não se circunscreve às mãos generosas que espalham óbolos de bondade entre os necessitados e sofredores. Naturalmente, todos os gestos de amor
entram em linha de conta no reconhecimento divino, mas devemos considerar que o verbo contribuir, na presente lição, aparece em toda a sua grandiosa excelsitude. A cooperação no bem é a questão palpitante de todo lugar e de todo dia. Qualquer homem é suscetível de fornecê-la. Não é somente o mendigo que a espera, mas também o berço de onde se renova a experiência, a família em que acrisolamos as conquistas de virtude, o vizinho, nosso irmão em humanidade e a oficina de trabalho que nos assinala o aproveitamento individual no esforço de cada dia. Sobrevindo o momento de repouso diuturno, cada coração pode interrogar a si próprio quanto à qualidade de sua colaboração no serviço, nas palestras, nas relações afetivas, nessa ou naquela preocupação da vida comum. Tenhamos cuidado contra as tristezas e sombras esterilizadoras. Má vontade, queixas, insatisfação, leviandades não integram o quadro dos trabalhadores que o Senhor espera de nossas atividades no mundo. Mobilizemos nossos recursos com otimismo e não nos esqueçamos de que o Pai ama o Filho que contribui com alegria. Emmanuel. Com a palavra o nosso companheiro e irmão, o presidente da FEB, Nestor Mazotti, que passará então a dirigir os trabalhos da tarde de hoje. Queridos irmãos, que haja muita paz em nossos corações. Como em toda atividade espírita, nós vamos dar início à nossa reunião inspirados pela mensagem que acabou de ser lida, através de uma prece. Senhor Jesus, Mestre Divino, silenciamo-nos e asserenamos o nosso coração, para melhor sentir a presença amorosa dos Espíritos amigos que em seu nome espalham-se pela terra procurando renovar a paz que deixastes junto a nós. Que possamos, Senhor, no momento em que nos reunimos para aprofundar o nosso conhecimento da sua mensagem, para compreender melhor os seus ensinos e para fortalecer em nós os nossos propósitos de aprimoramento interior, que possamos contar com as vibrações valorosas que emanam do seu coração e contar também com a presença fraterna e amorosa dos seus emissários, a fim de que possamos realmente realizar um trabalho que reflita a sua vontade e não a nossa. Permita, pois, Senhor, que possamos assim, em seu nome, dar por iniciada a nossa reunião desta tarde, aqui na Federação Espírita Brasileira. Que assim seja. Queridos companheiros, estamos contando hoje com a presença fraterna da nossa irmã Terezinha de Oliveira, com a qual vamos encerrar esse mês Allan Kardec, abril 2005, voltado a enfatizar a importância da doutrina espírita, que surgiu a 18 de abril de 1857 na França. A nossa irmã Terezinha de Oliveira, para quem não a conhece, creio que são poucos, é uma trabalhadora que há muito vem oferecendo o melhor de si mesmo na difusão da doutrina espírita. Nós temos tido o privilégio de conhecê-la desde o início, há muito tempo no trabalho, embora nem sempre tenhamos tido condições de conviver no trabalho normal que ela realiza na cidade de Campinas,
junto ao Centro Espírita Allan Kardec. A sua atividade esteve sempre voltada ao desenvolvimento desses núcleos, no campo da assistência espiritual na casa espírita, no campo do estudo metódico, constante, doutrinário, através também do trabalho voltado ao estudo da mediunidade. Enfim, em todos os sentidos, a nossa companheira Terezinha de Oliveira vem dado a sua contribuição na difusão da doutrina espírita. Ela nos informa que hoje é a terceira vez que participa de uma atividade aqui na Federação Espírita Brasileira, aqui na Avenida Passos. E nós registramos, em nome da administração da casa, a nossa satisfação por tê-la aqui uma vez mais, enriquecendo o trabalho, a iniciativa, o esforço dos companheiros aqui da Avenida Passos, que se empenharam este ano em destacar o valor da obra de Allan Kardec no mês de surgiu o Livro dos Espíritos. Sem mais delongas, portanto, para que nós possamos melhor usufruir da colaboração que ela nos oferece através da palavra, nós vamos passar a palavra à nossa irmã Terezinha de Oliveira. Caros irmãos em Jesus, paz, alegria espiritual sempre em nossos corações. O brasileiro pouco lê. É costume se falar assim. E de fato o brasileiro lê pouco mesmo, em comparação com outros povos mais desenvolvidos, como da Europa, dos Estados Unidos. E o brasileiro lê pouco porque o índice de analfabetismo no país é alto. E também porque o poder aquisitivo do povo é reduzido. O povo tem outras prioridades: comer, vestir, morar, pagar condução, cuidar da saúde. Além disso, não há bibliotecas suficientes no país para os 190 milhões de brasileiros. Nas escolas públicas de primeiro e segundo graus, parece que elas ainda não são obrigatórias. Eu fiquei sabendo que lá em Campinas, das escolas públicas, apenas 3 possuem biblioteca. Algumas outras possuem uma mera sala de leitura. Mas há notícias alvissareias. As bienais do livro continuam atraindo um público enorme. Estandes numerosos, onde as editoras nacionais ou estrangeiras expõem, oferecendo ao público obras na mais variada gama de assuntos. E o público vai adquirindo milhares e milhares de livros. Nessa e em outras mostras, o livro espírita também tem estado presente. Mais de 1000 títulos são oferecidos nos estandes das editoras e distribuidoras espíritas. E o livro espírita é sempre muito procurado pelos visitantes. Há alguns anos, na capital paulista, numa dessas bienais internacionais do livro, a Datafolha registrou que entre os frequentadores do evento, a 4ª obra mais lida foi O Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Coisa admirável, o espírita lê, não é? Tá, se o brasileiro, de modo geral, não lê, o espírita lê. Publicado em Paris a 18 de abril de 1857, esse foi o primeiro livro espírita do mundo. 18 de abril é dia do livro espírita justamente por causa disso. 148 anos. Mas essa obra está perfeitamente atual. Em certos aspectos, ela é ainda muito avançada para a nossa humanidade. Só pela nossa FEB, uma centena de edições, sem contar outras editoras, Ide, Clarim, Edicel, Lac, Petit, La Chatre, M. E nós vemos que isso perfaz milhões de exemplares. Esse livro contém os princípios fundamentais do Espiritismo, tal como os espíritos superiores revelaram através do concurso de diversos médiuns e Kardec. Na época, ele era Hippolyte Léon Denisard Rivail, um professor francês. Ele coordenou e publicou. Aí é que ele utilizou o pseudônimo Allan Kardec. É uma obra filosófica,
1 milhar de perguntas e respostas formuladas por Kardec e respondidas pelos espíritos. Apresenta 4 partes. A primeira fala das causas primárias: Deus, os elementos gerais do universo, espírito e matéria, que nós então dizemos princípio inteligente, fluido cósmico universal. A criação, a formação dos mundos, seres orgânicos e inorgânicos, vida e morte, inteligência e instinto. A segunda parte trata do mundo espírita, a origem e natureza dos espíritos, o seu corpo espiritual, perispírito, objetivos da encarnação, e aí é um enfoque especial para a questão do aborto e também do sexo nos espíritos. Como são as percepções, sensações e sofrimentos dos espíritos? E como é que eles influem nos acontecimentos da nossa vida terrena? E aí outro enfoque para os espíritos protetores, anjos de guarda. Sono e sonhos, pressentimentos e muitos outros temas de interesse para o homem da atualidade. A terceira parte fala das leis morais. Kardec propôs cerca de 10 leis para falar das leis morais da vida. E os espíritos até concordaram. É uma questão apenas nossa de organização, de classificação. Lei divina ou natural? Vamos pensar sobre o bem e o mal? Lei da adoração. Lei do trabalho para o desenvolvimento do ser. Lei de reprodução. Falamos então sobre casamento, celibato, divórcio. Lei da conservação, o que realmente é necessário e o que é supérfluo. Lei da destruição, flagelos destruidores. Quando recentemente tivemos as tsunamis, não é? O pessoal ficou procurando respostas, mas lá no livro dos Espíritos já foram abordados esses flagelos destruidores, os esclarecimentos dos bons espíritos a respeito. Mas também lá está a pena de morte. E quando trata da lei de igualdade, fala das desigualdades sociais, um problema sempre presente, mas também da igualdade de direitos do homem e da mulher. Lei de liberdade, livre-arbítrio, conhecimento de si mesmo. Lei de justiça, amor e caridade. E a quarta parte fala das esperanças e consolações. Que é felicidade? Como ela é relativa em nosso mundo? E a perda de entes queridos, o temor da morte? Por que o desgosto da vida em certas pessoas que as faz procurar o suicídio? A natureza das penas e gozos futuros que nos aguardam do lado de lá. Como superar as penas e como conquistar esses gozos? Para esclarecer e detalhar tudo que em cada uma dessas partes fora tratado de modo básico e sintético, Kardec escreveu outros 4 importantes livros. Formam, então, o Pentateuco Espírita, as 5 obras básicas da doutrina espírita. O Livro dos Médiuns, lançado em janeiro de 1861, desenvolve o que na segunda parte de O Livro dos Espíritos se falava sobre o mundo espírita. É um tratado, Espiritismo Experimental, obra básica de ciência espírita. É o mais completo estudo sobre mediunidade que se tem feito até os nossos dias, com as suas implicações científicas e morais. Lá nós aprendemos o que é mediunidade e qual a sua finalidade providencial, instrução, consolo e comunhão espiritual com o além. Ali, Allan Kardec aborda todos os gêneros de manifestações de espíritos. Ele deve ter trabalhado muito, no cerca de 14 anos, não é? Mas aqui ele não tinha nem 14 anos feito, de 1857 a 1861, no janeiro, nem 4 anos. Mas ele já pôde estudar os meios de comunicação com os espíritos e como tratá-los. Publicado há 144 anos, o Livro dos Médiuns tem um conteúdo atualíssimo. Apresenta evidentes relações com várias propostas, como a parapsicologia, psicobiofísica, a holística, o homem integral. E o Evangelho segundo o Espiritismo
abril de 1864. Lá estuda-se melhor as leis morais abordadas na terceira parte do Livro dos Espíritos. Apresenta o aspecto religioso do Espiritismo. Relembra, comenta os ensinos morais do Cristo. Restabelece o seu verdadeiro sentido, em espírito e em verdade, e visa sua aplicação às diversas situações da vida. O Céu e o Inferno. Agora em agosto esta obra completa 140 anos. Merece um comentário maior, não é? O Céu e o Inferno. Se fizesse aqui uma enquete, calculo que do público presente, quem sabe 10 pessoas teriam já lido O Céu e o Inferno. A maioria não. Parece que é um livro difícil, não é? Ele amplia e exemplifica o que fora dito na quarta parte do Livro dos Espíritos sobre justiça divina, esperanças e consolações. É um pouco realmente cabuloso o seu começo, porque lá ele oferece a Allan Kardec um exame comparado das doutrinas que se conhece sobre a passagem da vida corporal à vida espiritual. Ele fala do temor da morte, por que os espíritas não o sentem. Ele esclarece, no mundo terreno como no espiritual, nós sofremos as consequências de nossos erros e usufruímos os resultados de nossos acertos. E vai mostrando os mecanismos da justiça divina, para dar a cada um segundo suas obras, mas oferecendo aos que erraram novas oportunidades e meios misericordiosamente, para que se recuperem e retomem a jornada de progresso rumo à perfeição e à felicidade. Muita gente gostaria de presenciar reuniões mediúnicas. Eu digo, leia O Céu e o Inferno, porque lá nós temos relatos de espíritos em diferentes estados no além. Você quer saber o que os espíritos falam? Como eles conversam? O Céu e o Inferno vai suprir essa lacuna. Anjos e demônios, aprendemos lá, não são seres criados à parte da humanidade. São espíritos como nós. Costumo dizer que espírito é gente. Anjos e demônios são gente, são seres espirituais como nós. Também estão sujeitos à evolução. Os chamados demônios são espíritos ainda ignorantes, agressivos, viciosos, rebeldes ao bem. Aqueles que chamamos de anjos são espíritos já mais evoluídos do que nós. Mas eles não ficam na improdutiva contemplação dos esplendores divinos. Eles executam no universo os desígnios superiores. Eles são, de fato, mensageiros de Deus junto à humanidade, para socorrê-la e orientá-la na direção do bem. Mas há um capítulo em O Céu e o Inferno que merece destaque. É o capítulo 11, da proibição de evocar os mortos. Quantos espíritas já quiseram argumentar com pessoas de outras confissões religiosas que a mediunidade, o diálogo com os que chamamos mortos, mas vivem sempre, não está proibido, mas não tínhamos palavras para isso. Kardec já deixou tudo argumentado para nós no livro Céu e Inferno. É que nós não lemos, não é? Mas lá nós aprendemos. Sim, Moisés proibira. E aquilo que se proíbe é porque é possível. O impossível não precisa proibir porque já é impossível. E Moisés proibiu para evitar abusos e desvios na sua prática. Mas ao tempo de Jesus, já não se alude mais à proibição mosaica, absolutamente. E Jesus ensinou os discípulos a praticarem o intercâmbio, exemplificou o seu exercício. A Gênese, ela complementa a primeira parte do Livro dos Espíritos, aquelas ideias sobre Deus e a origem da vida. É um livro que abrange aspectos científicos, filosóficos e religiosos. Trata da origem de mundos e seres, gênese orgânica e gênese espiritual. Fala das forças que existem no universo e das leis naturais que regem a vida nos dois planos. Como se faz a união do espírito com a matéria? Lá nós podemos aprender que são fluidos, como os espíritos agem sobre eles.
E nós vamos entender os chamados milagres, tidos por sobrenaturais, maravilhosos, mas em verdade são fenômenos naturais. Apenas não lhes conhecíamos a causa e o processo. Com esse novo enfoque espírita, agora nós podemos saber que os milagres que se realizaram ao tempo de Jesus, operados pelo Divino Mestre, não foram fenômenos fora das leis divinas, derrogando as leis divinas. Pelo contrário, estavam dentro daquilo que Deus já previu e providenciou no universo. E não esquecemos que Jesus mesmo nos afirmou: vós podeis fazer o que eu faço, e mais ainda se tiverdes fé. É que nós ainda não desenvolvemos todas as nossas aptidões. Jesus esteve na Terra cerca de um ministério de 3 anos. Depois retornou ao plano espiritual, enquanto que nós ficamos aqui, e reencarnamos, e estamos nos desenvolvendo. E ainda que não sejamos muito capazes no campo das realizações espirituais, mesmo porque os espíritos mais evoluídos já alçam voo a outros mundos e outros planos, e nós somos os alunos ainda medianos do planeta Terra, a verdade é que nós estamos encontrando uma possibilidade na humanidade bem maior do que anteriormente. Vocês não acham, caros irmãos, que quando o homem está trabalhando com a clonagem, quando ele trabalha com as células-tronco, quando ele começa a influir neste campo da vida, nós dizemos: que maravilhas, que coisas admiráveis, mas são fenômenos naturais. Ele está aprendendo a trabalhar com as leis que regem a vida em nosso plano. Somente isso. É o crescimento ou desenvolvimento da inteligência humana, aprendendo a conhecer as leis que regem os fenômenos da vida. 21 anos após a desencarnação de Kardec, amigos dele reuniram escritos que deixaram inéditos e publicaram obras póstumas. Eles incluíram uma biografia de Kardec e o discurso de Camille Flammarion no sepultamento do codificador. Esses escritos deixados inéditos por Kardec são muito importantes porque eles contribuem para o esclarecimento de vários temas fundamentais do Espiritismo. Mas eu gostaria de destacar uma das páginas lá, um dos capítulos. Estudo sobre a natureza do Cristo. Quem não sabe ainda, encarar Jesus. Jesus é Deus ou homem? É um ser humano que atingiu escala divina ou é um ser divino que se materializou como homem? Se estudarmos com Kardec sobre a natureza do Cristo, tiraremos todas as nossas dúvidas e veremos Jesus afirmando: o Pai é maior do que eu. Jesus é criatura, Deus é criador. Jesus não é criador um só, o Pai, não é? Mas este estudo maravilhoso está lá em Obras Póstumas. Na segunda parte, há o relato da iniciação de Kardec no Espiritismo, revelações e fatos curiosos sobre sua missão e outros acontecimentos pessoais. Kardec ainda se preocupou em informar e esclarecer o público geral a respeito da doutrina. E ele sabia que, às vezes, o público não iria se demorar para ler livros mais alentados. Então, ele publicou diversos libretos e opúsculos, o que é o Espiritismo, instrução prática sobre as manifestações espíritas, e publicou mensalmente, de 1858 até sua desencarnação em 1869, a Revista Espírita, porque ele entendia necessário coletar fatos, acontecimentos, fenômenos atuais e colocá-los no enfoque espírita para que as pessoas conseguissem entender o que estava acontecendo ali, como era a aplicação da doutrina espírita ao estudo desses fenômenos. Após a desencarnação de Allan Kardec, continuaram surgindo obras de literatura espírita.
produzidas por autores estrangeiros ou nacionais, mediúnicos e não mediúnicos. Entre aqueles considerados clássicos e continuadores, nós temos nomes como o do próprio Camille Flammarion, célebre astrônomo francês, Léon Denis, o poeta e filósofo do Espiritismo, Gabriel Delany, Albert de Rochat, Alexandre Aksakov, Alfred Russel Wallace, Arthur Conan Doyle, Cesare Lombroso, Ernesto Bozano, William Crookes, Charles Richer. E no Brasil, Bezerra de Menezes, Carlos Embaçaí, Herculano Pires, Deolindo Amorim, nomes valiosíssimos de estudo, de apresentação da doutrina espírita. E entre os autores mediúnicos, bom, naturalmente se destaca Chico Xavier. Emmanuel, através dele, escreveu Estudos Evangélicos Filosóficos. E André Luiz fez revelações sobre a vida no além-túmulo e deu explicações científicas sobre o processo de intercâmbio. Mas não podemos esquecer Ivone do Amaral Pereira. Romances mediúnicos, mas também livros de estudo doutrinário e a narrativa de suas próprias experiências, como no livro Recordações da Mediunidade. E Divaldo Franco, tão atual entre nós, não é? Basta citar que em 2004, numa noite de autógrafos realizada fora do meio espírita, no Shopping D em São Paulo, loja da Ceciliano, nessa única noite ele já autografou 780 livros. Então, uma valiosa contribuição. Sabem que nos catálogos e mostras, os livros espíritas costumam ficar relacionados entre os esotéricos ou de ciências ocultas? Não há uma estante espiritismo, não há. Se a gente quiser procurar os nossos livros espíritas, estão lá. Livros esotéricos, livros de ciências ocultas. Por quê? É porque os termos espiritismo e espírita não estão previstos nos sistemas internacionais de classificação bibliográfica. Mas eu li na imprensa espírita que alguns espíritas brasileiros ficaram inconformados com essa inadequada catalogação. E eles formaram uma comissão de trabalho para elaborar e apresentar à sede do organismo especializado nos Estados Unidos uma proposta de melhor classificação. Fizeram um trabalho minucioso, técnico, demorado, e em dezembro de 2000 eles encaminharam a proposta de reclassificação do livro espírita. Em 2001, o organismo especializado lá dos Estados Unidos respondeu informando: não daria para incluir na edição de 2002, já estava em fase adiantada de preparação, mas na edição de 2004 teríamos grandes chances de ver o livro espírita apresentado ao mundo de forma correta e merecida. Será que isso aconteceu? Eu não tive notícia. Gostaria de ter. Em princípio, a literatura espírita até poderia ser colocada entre as obras espiritualistas, porque o espiritismo é uma das filosofias que trabalham com a ideia de que o ser humano não se constitui somente de matéria. Mas não basta ser espiritualista para que a obra literária seja espírita. Quando será que um livro é espírita? Quando é mediúnico? Escrito por um espírito através de um médium? Basta alguém ser médium para ser espírita? Também não basta o livro espírita ser mediúnico para ser um livro espírita. Um espírito pode escrever através de um médium ou ditar-lhe uma história real ou não. E nela, se quer tratar de tema espírita, o espírito está escrevendo, mas não está escrevendo sobre espiritismo. Ele pode até escrever contrariamente ao espiritismo. Ivone Pereira, em Devassando o Invisível, ela narra um episódio muito interessante. Apresentou-se a ela, querendo escrever por seu intermédio, o espírito de um escritor brasileiro famoso.
Ela denominou esse capítulo O Amigo Beletrista. Esse espírito queria escrever através dela, mas não foi aceito pela médium. Falta de caridade da Ivone. Não, ela aproveita para esclarecer. Ele queria escrever um livro narrando o seu drama amoroso, a sua angústia, a sua tristeza, mas ele absolutamente não estava interessado em ministrar ensinamentos, em consolar. Absolutamente, ele não estava dentro da proposta espírita. E a Ivone aproveita para esclarecer quais são as características da obra espírita e a responsabilidade do médium em aceitar ser intermediário de determinadas obras. Quando será que um livro é espírita? Quando fala em vida depois da morte, reencarnação, comunicação de espíritos e assim por diante. Nem sempre. Às vezes é uma obra apenas de fundo espírita, quer dizer, está calcada em algumas premissas doutrinárias. Isso ocorre às vezes com certos filmes que a gente está vendo, não é? Os americanos perceberam o filão, então eles produzem filmes que agradam, que atraem a multidão. Mas é apenas fundo espírita, não tem a verdade doutrinária, não é? Mas uma obra assim pode até veicular conclusões diversas dos princípios espíritas. Um exemplo, O Morro dos Ventos Uivantes. Que linda história de amor desesperado e que continua após a morte. Mas ali está um apego egoísta e lá vão os dois unidos pela eternidade, sem progresso, sem esclarecimento, sem fraternidade. Obras de Rochester. Eu me recordo que quando eu era adolescente, o que havia de livros espíritas no mercado? Pouca coisa. E os romances de Rochester eram tidos como livros perfeitamente espíritas, porque falavam de espíritos, de manifestações de imortalidade. Hoje nós avaliamos um pouco melhor, tem lindo valor literário, mas não totalmente espírita, não é? E os livros de Jorge Amado? De vez em quando ele põe lá manifestações de espíritos, presenças de espíritos comprovando a imortalidade, interferência de espíritos na vida das pessoas. Mas é assim de relance, de passagem, sem maior compromisso. Em contrapartida, é possível existir um livro espírita produzido por alguém não espírita. A pessoa escreveu esse livro por si mesma. Ou quem sabe sob inspiração, influência mediúnica. Os bons espíritos sopram por toda parte. Podem ter transmitido pensamentos ou narrativas que concordam plenamente com os princípios espíritas. E o exemplo lindo é Fernão Capelo Gaivota, de Richard Bach. Numa linda história singela, de gaivotas, nós vamos aprender alguém que quer algo mais do que viver só para a matéria, só para comer e sobreviver. Alguém que busca algo transcendente. E depois, quando alcança a imortalidade, vem a reencarnação, vai retomar a vida. Antes disso, há o intercâmbio mediúnico, ele tenta falar com aqueles que ficaram. E a fraternidade, ajudar o próximo. Assistência espiritual, porque quando ele vai para o lado de lá, ele encontra duas gaivotas prateadas que vêm recebê-lo. É o intercâmbio espiritual, assistência. E o progresso como verdadeiro objetivo da vida. Não é só viver para comer, sobreviver, mas é para voar mais alto, para crescer, evoluir. Enfim, o que é que caracteriza um livro como literatura espírita? É a sua consonância com a doutrina espírita em seus princípios, em seu objetivo, não só no tema, também na contextura da história, na análise dos fatores filosóficos, na exposição de opiniões. Um livro espírita buscará sempre levar o leitor à vivência moralizada, segundo o Evangelho.
O fim essencial do Espiritismo não é o melhoramento moral da humanidade? E Jesus não é o tipo mais perfeito que Deus enviou ao homem para lhe servir de guia e modelo? O livro espírita deverá estar de acordo com isso. E na forma também. É preciso pensar na forma de apresentação do livro espírita. Para estar compatível com a doutrina, a linguagem do livro espírita tem de ser esclarecedora, confortadora, edificante, elevada, simples, coerente. Não é a doutrina assim? A doutrina espírita é assim. A linguagem que a apresenta tem de ser da mesma forma. E se houver ilustrações? Não deverão fazer conotação com outras ideologias e práticas. Eu me recordo que certa vez publicaram livros da lavra psicográfica de Chico Xavier. Mas quem publicou os livros, pensando que fazia algo bonito, colocou lá cruzes, velas, porque dá impressão para eles. Quem não está no movimento espírita é o sagrado, é a luz divina. E puseram coisas assim. O erro não estava no conteúdo, estava na forma impressa dos livros. Mas Africanismo e Espiritismo de Deolindo Amorim apresenta numa página símbolos de culto umbandista. Olha lá. E Umbanda em Julgamento, o livro de Alfredo de Alcântara, também apresenta um altar de uma tenda de Umbanda. E então, está errada essa ilustração? Nesse caso, não. Porque o objetivo aí é ilustrar como estas outras confissões religiosas buscam o culto exterior, enquanto no Espiritismo o culto é interior. É para ensinamento, explicação. Não estamos usando com concordância, estamos usando para esclarecimento. As ilustrações numa obra espírita não devem visualizar crueldade, violência, degradação. A pretexto de chamar a atenção, uma capa que mostra um bêbado agarrado a um poste numa sarjeta de rua. Nós estamos humilhando, menosprezando, formando ideias muito difíceis. Não, a leitura espírita está aberta ao exame de todos os problemas humanos. Mas no que diz respeito ao desenvolvimento da linguagem, a criação de imagens, ela se distingue, porque ela não tem conotações negativistas, sensuais, escandalosas. A literatura espírita procura formular situações positivas e criação de uma mensagem otimista. Bem, livro espírita é o que não falta no mercado. Há muito livro espírita. Um levantamento feito por Stig Roland Ibsen, cerca de 1989, encontrou no país 36 editoras espíritas e cerca de 1.278 títulos espíritas publicados. Atualmente, nós temos mais de 100 editoras e muito mais numerosas as obras de literatura espírita já publicadas. Todo mês estão surgindo livros novos, mediúnicos ou não. Será que eu me engano se disser que estão circulando pelo país mais de 50 milhões de livros espíritas? Será que eu estou enganado? Mas entre eles, muita coisa boa e edificante e também muita coisa má e inútil. Obras medíocres. Por que medíocres? Não tem maior valor literário. Conteúdo monotonamente repetitivo. Nada acrescentam para o leitor nem despertam o seu interesse. E obras discutíveis. Por que elas são discutíveis? Elas trazem novidade. Novidade agrada a uns, mas desagrada a outros, que estão analisando e não estão gostando. Então, as novidades singelas ou sensacionais, elas não podem ser validadas logo nem rejeitadas. Elas têm que aguardar receber a sanção ou desmentido dos fatos. Enquanto não forem confirmadas ou desabonadas pela universalidade do ensino dos Espíritos. Não é o que Kardec nos fala na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo?
uma só garantia séria existe para o ensino dos espíritos: a concordância que haja entre as revelações que eles façam espontaneamente, servindo-se de grande número de médiuns, estranhos uns aos outros, em vários lugares. Antes disso, a gente põe um pouquinho de molho. Não é para rejeitar de todo, mas também não é para endossar. E obras perigosas? Essas são perigosas mesmo, porque elas mesclam os postulados espíritas com os não espíritas. Elas adulteram os postulados filosóficos do espiritismo. Só que apresentam isso em forma atraente, toda sorte de excentricidades, e tudo isso como se fosse genuinamente espírita. Como e por que surgem estas obras? Pela ignorância ou vaidade de seus autores, médiuns ou não. Sem o necessário conhecimento da doutrina, nem a cultura geral requerida para escrever, para redigir, querem escrever em nome do espiritismo. Pode ser que alguns estejam querendo colaborar para a difusão do espiritismo, outros pelo simples desejo de aparecer. Alguns conhecem a doutrina, mas não a entenderam plenamente, não alcançaram o seu fim essencial. Então, quando eles escrevem, orgulhosamente querem fazer predominar seus pontos de vista. E os espíritos adversários se valem dessas pessoas, inexperientes, vaidosas, orgulhosas, para inspirá-las mal ou escreverem através delas, confundirem os leitores e desviá-los da sã doutrina. Sou eu que estou falando? Não, olha a opinião de Kardec. No livro Viagem Espírita, em 1862, ele vai falar sobre a publicação sem análise de matéria sobre espiritismo. Mais pernicioso ao espiritismo do que os ataques apaixonados dos seus adversários é aquilo que os pseudos adeptos publicam em seu nome. Convém fazer uma escolha muito severa e pôr de lado com cuidado tudo quanto pode produzir impressão ruim. Ele diz mais que obras más devem ser denunciadas sem hesitação, porque algumas delas podem ser produtos da boa-fé, mas outras constituem trabalho dos inimigos do espiritismo que visam desacreditá-lo e poder motivar acusações contra ele. Finalmente, é necessário que saibamos distinguir aquilo que a doutrina espírita aceita daquilo que ela repudia. E nas comunicações mediúnicas, especialmente. Isso agora está na Revista Espírita de maio, 1863. No mundo invisível como na Terra, não faltam escritores, mas os bons são raros. Por toda parte são recebidas instruções mais ou menos idênticas. O que deve ser entregue ao público exige condições especiais. Às vezes, na casa espírita, a gente recebe muitas mensagens, os companheiros começam a psicografar. Tudo bem, aquelas mensagens servem de exercício, servem para a motivação do grupo, para esclarecimento, mas não é o caso de publicação. Ainda não estão nesse grau, não tem esse valor, mas o pessoal quer publicar, não é? Sua publicação poderá interessar apenas sob a condição de apresentar qualidades destacadas, como forma e como alcance instrutivo. Eu me recordo que Jacó Rosman Neto, do Paraná, ele comentou que anos ele estava recebendo psicografia, certas mensagens, mas quando chegou a um certo tempo, um pacote considerável, o Espírito falou, podem utilizar tudo, que era só exercício. Agora é que vamos começar a trabalhar com você. Estávamos adestrando, preparando o campo mental, não é? Publicando comunicações dignas de interesse faz-se uma coisa útil. Publicando as que são fracas, insignificantes ou más, faz-se mais mal do que bem. E ainda é preciso considerar a oportunidade da publicação. Devemos ou não devemos publicar ainda? Kardec teve esse cuidado, não é? Conforme o caso, ele segurou certas informações, aguardando época adequada.
porque senão pode ser uma publicação intempestiva e por isso mesmo prejudicial. Editoras, jornais, demais publicações espíritas deveriam ter cuidado com o material que divulgam, mas nem sempre o fazem, por vários motivos. Um deles é despreparo doutrinário. Outros são interesses comerciais, vende. E a nossa editora precisa de fundo, de capital. O caixa está baixo. Então vamos publicar essa mesmo, porque essa tem público. Dependência ante grupos ou pessoas. Grupos influentes. Não vamos desagradar. A ignorância, a vaidade de pessoas e a gente querendo agradar. Nós estamos fazendo a caridade. Para fazer caridade com um, você prejudica todos os leitores e a boa divulgação do espiritismo. Por outro lado, atraídas pelo crescente público que se interessa em ler sobre espiritismo, editoras não espíritas estão entrando no campo da divulgação de obras espíritas. Mas nem sempre eles entendem de espiritismo, nem sempre se assessoram bem a respeito. Depois eles não têm a preocupação de divulgar corretamente o espiritismo. Eles não estão preocupados em manter a pureza doutrinária. Será que não deveria haver um Index Prohibitorum espírita? Nos primórdios da Igreja Católica, eles proibiam a impressão e leitura de certas obras. No Concílio de Trento, 1563, foi instituído esse Index Librorum Prohibitorum, um índice ou catálogo de livros cuja leitura era proibida pela Igreja. Ele foi sendo modificado, substituído ao longo do tempo. O último foi em 1948. Em 1966, o Vaticano suspendeu definitivamente o índex. E também o órgão da Igreja que examinava e julgava os livros. E nós, espíritas, vamos começar com um índex? Não dá, não é? É uma outra época. Não há como proibir. É preferível esclarecer. Dá trabalho, mas é o único caminho. É proibido proibir. Agora é época de esclarecer. Recentemente, a Igreja Católica instruiu os seus fiéis para a não aceitação do Código da Vinci, que está vendendo bastante, não é? Mas o pessoal está tomando como se fosse uma revelação espiritual verdadeira. Então a Igreja, pelo menos, manifestou sua opinião. Bem, cabe a cada espírita fazer a análise e seleção do que vai ler entre as muitas obras espíritas à venda. Nós temos aqui do Simpósio Centro-Sulino, que foi em Curitiba, 1962, já faz tempo, mas os confrades já estavam alertando. O espírita deve evitar a adesão irrefletida ou menos avisada a movimentos ou a produções literárias que direta ou indiretamente colidam com o movimento espírita. Então nós vamos ter que fazer crítica literária. Todo mundo aqui agora vai ser crítico literário. Temos cultura para isso? Estamos bem informados e atualizados nesses assuntos todos? Sabemos fazer a cribagem gramatical e estilística? A maioria de nós espíritas não estamos preparados para isso, não. Mas nós espíritas podemos e devemos fazer análise sob o aspecto doutrinário. A doutrina a gente conhece se somos verdadeiros adeptos, não é? Propriedade de expressões, oportunidade no movimento espírita, isso a gente pode analisar. Nós não vamos fazer uma crítica demolidora. Nós temos um objetivo construtivo, nós não queremos só questionar, agredir, depreciar. Queremos fazer uma crítica honesta, bem intencionada. Não é para destruir, é para ajudar. É verdadeiro? Está comprovado? É digno? É útil? É bom? Mas sabe que alguns espíritas hesitam em fazer essa análise? Eles têm receio de que seja falta de caridade. O quê? A pessoa escreveu o livro, trabalhou, e nós vamos lá fazer essa análise.
É falta de caridade com os autores encarnados. E se for autor espiritual desencarnado, uma obra mediúnica, que reverência! Como é que você se atreve? Espírito é gente, tem o seu grau de evolução, pode ser mais ou menos evoluído. A análise é necessária para se avaliar um livro e dele retirar o que for bom. No movimento espírita existe assim uma certa preferência pela literatura mediúnica. Que espírito que escreveu? Através de qual médium? Então eu vou levar. Quem escreveu? Um autor encarnado? Foi. A pessoa não se interessa, não é? Bom, é justificável que alguns autores espirituais atraiam muito, porque escrevem tão bem, transmitem tanto esclarecimento, consolo, esperança. Mas essa preferência não deve se tornar exagerada e sem análise. Qualquer autor ou escrito mediúnico, aí não. E também não pode tirar a oportunidade dos escritores encarnados. Senão Herculano Pires tinha que desencarnar para começar a escrever, e Deolindo Amorim também, não é? E Bezerra de Menezes também. Todos eles escreveram em vida, e grandes obras, divulgando corretamente doutrina espírita. Literatura espírita não é apenas mediúnica, ela é também humana. E devemos tomar cuidado quanto às obras que oferecermos ou indicarmos para os outros lerem. Não vamos indicar obras prematuras para quem nada souber de espiritismo, quem está apenas começando no seu conhecimento. Temos um episódio verdadeiro, um companheiro nos narrou que ele tinha um amigo médico que falou: estou interessado, eu gostaria de conhecer isso de espiritismo. E ele então deu um livro, Nosso Lar, para o médico. O médico, depois de uns dias, devolveu: não gostei não. Que pataquada, sem pé nem cabeça. Ele não estava preparado para ter a ideia de imortalidade, da realidade espiritual, a nomenclatura usada. Como é que ele ia aceitar o livro Nosso Lar? Aí o confrade se conscientizou e disse: sim, eu me enganei. O livro bom para você é este aqui, O que é o Espiritismo. Daí um tempinho, lá vem o médico: muito bom, gostei, tirou umas certas dúvidas minhas. Estou com uma ideia do que seja Espiritismo. Então a obra tem que ser adequada. O que será que no leitor nós temos de formação cultural, intelectual? Quais as preferências de temas, científico, filosófico, moral, religioso? Ele gosta de romance ou de poesia? Será que gosta de tratados de estudos ou de mensagens? E qual é o estado de ânimo em que ele se encontra no momento? O que ele está mais precisando? É de consolo? É de esclarecimento? É de acesso a fatos e fenômenos? Assim é que nós vamos procurar selecionar o que oferecer às pessoas. 1875. Bezerra de Menezes recebe do Dr. Joaquim Carlos Travassos um exemplar de O Livro dos Espíritos. Esse seu colega médico, também conceituado, acabara de traduzir o livro de Kardec do francês para o português. Pelo livro, Bezerra tomou contato com o Espiritismo, a doutrina dos Espíritos, da qual ele viria a se tornar expoente pela palavra falada e escrita, e por uma conduta ainda mais cristã do que já fora antes, e se tornou o sempre lembrado médico dos pobres. Eurípides Barçanufo, outro grande iluminar, pioneiro do espiritismo no Brasil, ele também começou por um livro espírita. Ainda jovem, professor, ganhou do seu querido tio Senhor um exemplar de Depois da Morte. O autor é Leon Denis. Pouco depois de iniciar a leitura, Eurípides já agradecia ao tio. Muito obrigado, meu tio. Este livro é um monumento. Instruído e esclarecido por aquele livro, Eurípides sentiu-se chamado ao trabalho espírita e veio a ser médium admirável, cristão verdadeiro, o apóstolo de Sacramento. Graças à generosa mão que ofereceu um seu exemplar, que presenteou alguém com essa dádiva de luz,
A quantos o livro espírita já despertou? Tenho certeza que despertou a muitos de nós que nos encontramos aqui. E muitos mais ainda haverá de despertar. Emmanuel, através da mediunidade de Chico Xavier, falando sobre o livro espírita, diz: amparemos o livro respeitável, que é luz de hoje. No entanto, quanto nos seja possível, auxiliemos e divulguemos o livro espírita, que é luz de hoje, amanhã e sempre. O livro nobre livra da ignorância, mas o livro espírita livra da ignorância e do mal. Ah, é verdade, o livro espírita nos livra da ignorância. Nós não tínhamos certeza de nossa natureza espiritual, de sermos filhos de Deus, vivermos para sempre. Nós não sabíamos que Deus nos faz encarnar na Terra para cumprir desígnios divinos e que as lutas da vida visam especialmente nos desenvolver na inteligência e no moral, até a perfeição e a felicidade, nosso divino salário espiritual. E o livro espírita, explicando os porquês e paraquês da existência, atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. O livro espírita livra-nos do mal, porque demonstra que convém evitar o mal e praticar o bem, porque a lei de causa e efeito vem retribuir com perfeita justiça tudo o que fazemos, pensamentos, sentimentos ou atos. O livro espírita nos explica que é preciso estar atento para prevenir ou superar as vicissitudes da vida terrena. E aquelas vicissitudes inevitáveis? A essas há que suportar. São lições necessárias ao nosso progresso. E o livro espírita nos faz melhores cristãos, porque nos ajuda a compreender os ensinos do Cristo. Faz que cada um de nós se indague: se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se fez a outrem tudo o que desejara lhe fizessem, para que sejamos perfeitos como perfeito é o nosso Pai Celestial, que faz que o sol se levante sobre bons e maus e a chuva desça sobre justos e injustos, sem escolher, sem fazer acepção de pessoas. E o livro espírita ainda contribui para a paz social, porque nos leva a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Livro espírita, importante, valioso, abençoado instrumento do bem. Em toda a obra da codificação kardeciana e até os dias de hoje, o livro espírita tem sido o portador fiel e o difusor incansável das ideias renovadoras. E nós, quando nos sentimos beneficiados pela doutrina espírita, nós temos aquele desejo de colocá-la ao alcance daqueles que necessitam dela, mesmo sem o saber, ou que estão recalcitrando diante da verdade. Eu tive a oportunidade de escrever uma página sobre o livro espírita, e neste trechinho eu digo: o livro espírita chega aonde não podemos ir. Não constrange como a nossa presença física. Aguarda sem pressa o momento propício. Argumenta sem se exaltar, porque nós às vezes queremos argumentar e nos exaltamos, não é? Esclarece sem ferir, repete sem cansar. Eu já falei, não sei por que você está perguntando isso de novo. O livro espírita não faz isso, repete sem cansar. Castro Alves cantou: ó bendito que semeia livros, livros à mão cheia e manda o povo pensar que o livro caindo na alma é germe que faz a palma, é chuva que faz o mar. Permito-me parafrasear o poeta, cantando: ó bendito que semeia livro espírita à mão cheia e manda o povo pensar. Esse livro caindo na alma conduz a fé, a dor calma, ensina a viver e amar. Exaltemos o livro espírita, o bom livro espírita, lendo e divulgando, para que entre nós
a verdade divina, na luz do Evangelho, se faça cada vez mais presente. Obrigada. Registramos com muita satisfação e alegria, e diria mais até com uma alta dose de emoção, a contribuição da nossa irmã Terezinha de Oliveira para o mês Allan Kardec que se realiza aqui na FEB. Esta mensagem que ela nos deixa, navegando através do próprio livro espírita, para nós todos, foi sem dúvida uma lição que esclarece, que orienta e que fortifica em nós os propósitos sinceros de continuar a trabalhar na difusão do livro espírita para bem difundir a doutrina espírita. Obrigado, Terezinha, por essa contribuição. Nós gostaríamos, queridos companheiros, já que esta é a última exposição feita dentro do mês Allan Kardec, abril de 2005, trabalho realizado aqui pela Federação Espírita Brasileira, na seção do Rio, nós gostaríamos de deixar registrado o nosso sincero agradecimento a todos aqueles que vieram trazer a sua contribuição, com a nossa querida irmã Terezinha de Oliveira, através da palestra, através da exposição. Mas queremos também deixar registrado o nosso sincero agradecimento pela presença dos nossos irmãos às exposições que ocorreram, tanto no dia 1º de abril, como no dia 18 de abril, e como hoje, com a qual se encerra este evento, o mês Allan Kardec, abril 2005. Nós gostaríamos também de pedir licença aos nossos companheiros, registrar o nosso agradecimento a todos os companheiros que se empenharam, colaboraram, se esforçaram para que este evento se realizasse. É mais uma contribuição, indubitavelmente, a este esforço de difusão da doutrina espírita, que aproveita as comemorações do bicentenário do nascimento de Allan Kardec para encaminhar ou colocar à disposição de todos a mensagem consoladora e esclarecedora da doutrina espírita. Mas registramos também com satisfação e agradecemos a presença de todos aqueles que estiveram visitando a exposição vinculada a esta atividade do mês espírita. Esta exposição, que ainda se encontra aberta, disponível a todos os companheiros interessados em vê-la, no primeiro piso aqui das dependências da FEB na Avenida Passos, já conta com a presença registrada de quase 2.000 pessoas que tiveram oportunidade de fazer contato com alguns documentos, alguns enfoques que registram a história da doutrina espírita, a presença dela junto à humanidade. Com esses agradecimentos todos, queridos irmãos, nós queremos ir nos encaminhando para o encerramento desta reunião. E encaminhando para o encerramento desta reunião, vamos encaminhando para o encerramento também do mês espírita, evento realizado, como já dissemos, aqui na Avenida Passos, na sede seccional da Federação Espírita Brasileira. Como estamos contando aqui com a presença do nosso companheiro Giovanir Borges de Souza, ex-presidente da Federação Espírita Brasileira, que nos antecedeu e que continua trazendo a sua salutar contribuição ao trabalho realizado pela Federação Espírita Brasileira, especialmente através do Reformador, eu peço licença a ele para convidá-lo para fazer a prece de encerramento desta palestra e, com esta prece, encerrar também o mês espírita. Meus amigos, não esperava esta honra de poder proferir a prece que finaliza essas comemorações que nós achamos sejam de gratidão a Allan Kardec. Eu peço desculpas a vocês pela minha voz que não está bem,
mas vamos orar. Jesus misericordioso, nós agradecemos, Senhor, por todas as oportunidades que temos tido de nos melhorarmos, de aprendermos, de estudarmos e cada vez mais embevecidos, Senhor, pelos teus ensinamentos, que ainda não podemos vivenciar totalmente, mas pela certeza de que estamos no caminho certo, Jesus. E mais uma vez, ao término deste mês consagrado à lembrança da obra, da figura de Allan Kardec, queremos agradecer por tudo o que ocorreu de positivo, especialmente nesta tarde em que ouvimos uma amiga de muitos anos que nos traz a palavra esclarecida a respeito de tantas coisas que todos nós precisamos sempre aprender e relembrar para nossas vidas. Agradecemos, Jesus, pela paz reinante neste momento, mas pedimos que essa paz se estenda por todo o movimento espírita deste país e do mundo, mas se estenda também, Jesus, por toda a humanidade tão carecedora da tua paz. Muito obrigado, Senhor. E é isso o nome que devolvo a palavra ao nosso companheiro que dirige esta reunião para o seu encerramento. E com a permissão de Jesus, nós encerramos mais esta reunião, esta palestra esclarecedora do mês espírita. E encerramos também o mês Allan Kardec, abril 2005, realizado pela FEB. Muito obrigado a todos.